Fala rapaziada, beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que hora vocês vão assistir o vídeo aí. Esse vídeo eu quero dedicar para o Júnior Coelho Melo, tá? Ele fez um comentário ali em um dos meus vídeos que diz assim: Fala aí, Portuga, por que você não fez mais vídeos sobre instruções no bitrem? Você também podia fazer um vídeo falando sobre motor em linha e motor em V para nós aí. Um abraço. Então, Júnior, respondendo a tua primeira pergunta, o motivo pelo qual eu parei um pouco de fazer vídeos relacionados à instrução no bitrem é que sozinho é muito complicado fazer esse tipo de conteúdo. Geralmente tem que ter alguém para te auxiliar nas filmagens, enquanto você manobra, ou isso ou aquilo. E infelizmente nem sempre eu tenho alguém para me auxiliar, né? E também não pode ser qualquer pessoa, né? Tipo, tem gente que vai filmar e, né, fica aquela tremedeira no celular e quem vai assistir praticamente não entende nada. Esse foi um dos motivos pelo qual eu parei, tá? Outro dia também teve um dos meus inscritos que perguntou por que eu tinha parado de postar vídeos no YouTube, né? Eu parei porque simplesmente eu achei que eu estava falando muita besteira, né? Então optei por não fazer mais vídeos, mas como eu tenho um público que, apesar de pequeno, é fiel, e em meio a tantos pedidos eu resolvi voltar, tá? Não com a mesma intensidade de antes, beleza? Acredito que, voltando a falar da tua segunda pergunta, acredito que os motores em linha e motores em V que você se refere são os motores Scania, tá? Então assim, Júnior, eu vou tentar explicar para você e para os demais aí da melhor maneira possível para que todos possam entender, beleza? Então assim, Júnior, vamos pegar esses dois aqui como exemplo. Nós temos aqui dois Scania Série 3. Porém, aparentemente eles são caminhões com as mesmas características, né? Se a gente for olhar a cabine, são caminhões semelhantes. Tá, Portugal, mas como é que eu sei que um é motor em linha e outro é motor em V? Bom, primeiro de tudo você vai prestar atenção nessa tarjetinha aqui, ó. A primeira diferença você já vai ver aí. Por quê? 113 é motor em linha, ok? E 143 é motor em V, beleza? Aí você fala assim, mas tá, Portuga, qual é a diferença entre motor em linha e motor em V? É o que a gente vai ver agora. Então é assim, ó. Aqui nós temos um motor em linha de 11 litros e 6 cilindros, né? Ou 6 pistão ou 6 caneco, depende da tua linguagem aí. E aqui nós temos um motor V8 de 14 litros e 8 pistão, correto? O nome, pelo seu formato, já diz tudo, né? V8. V pelo seu formato e 8 pela quantidade de pistão, né? Ou caneco, ou camisa, por aí afora. A diferença é que um é motor 11 litros, 6 pistão, 360 cavalos. Lembrando que a gente está falando da série 3. E um é motor de 450 cavalos, de 14 litros. Porém, esses motor V8 no Brasil, aliás, não só os motor V8, né? Tudo quanto é tipo de motor em formato em V, nenhum deles no Brasil foi para frente. Desde os motor Detroit, que era formato em V também, motor V6. O Actros importado, eu trabalhei com um, também não aprovou, né? E o Scania V8, né? Que é o que a gente está falando. Esses caminhões, infelizmente, eles não lograram muito êxito aqui no Brasil. Não sei o porquê. Eu ouço muita gente dizer que são motor que dá muito vazamento e a caixa de 10 marchas não aguenta, né? Os entendidos aí dizem que o correto é o câmbio de 6 marchas, né? Que são os mesmos câmbios que vem no Scania Série 4. O 124 e o 114. Os primeiros
motor em V que teve no Brasil, falando do Scania, foi nos LK 140, com potência de 380 cavalos. Então assim, era um motor enorme, para a mesma caixa de transmissão e diferencial do Scania 111, né? Óbvio que não aguentava. Aí você imagina, na época, os primeiros Scania Série S, né, que é o famoso jacaré, que ainda era o Scania Vabis, eles tinham aproximadamente 200 cavalos, ali na casa dos 194 CV aos 200 CV, cavalos, né, de potência. E de repente você coloca um motor de 380 cavalos para atuar, obviamente que a transmissão não vai aguentar. Então já começou errado desde lá atrás, entendeu? Mas é a tecnologia que tinha para a época. E olha que naquela ocasião não existia que nem o rodotrem, o bitrem, não existia nada disso naquela ocasião, né? Era o cavalo 4x2, a carretinha de 3 eixos, mas nego colocava o que dava, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns veteranos. Aí você pergunta assim, mas o que vem a ser essa litragem? Bom, a litragem é a capacidade de cada cilindro, ou seja, de cada camisa. Somando todas elas, dá a litragem do motor. Eu achava que era a litragem de óleo que ia no cárter, né? Se eu estiver falando alguma besteira, algum veterano que estiver assistindo o vídeo aí, vocês podem ficar à vontade para me corrigir, que eu venho aqui e me retrato com vocês. Aí você se pergunta assim, tá, Português, qual é a outra diferença que tem do motor em linha para o motor em V? A diferença que tem, né, é o consumo. O motor em V ele é bem mais gastador do que o motor em linha, né? Ainda mais hoje, a gente, principalmente nós que trabalhamos em empresa, é muito questionada a questão da média, né? Então o motor V8, infelizmente, ele não é um caminhão viável para ninguém, nem para o autônomo, para o frotista, para ninguém. E o ronco, né? Em fins que o Scania, independente de ser o motor em linha ou motor V8, qualquer Scania que bater arranque num pátio de posto ou em qualquer outro lugar, você vai conhecer o ronco, né? Você vai conhecer o castanhado. Aliás, eu acho que é um dos castanhados mais bonitos que tem no meio dos caminhão. É o castanhado do Scania, principalmente do 113 e o do 143, na minha humilde opinião, tá? Vamos ver um pouquinho aqui disso aí que nós estamos falando, para vocês terem uma base de como é que é. Na primeira décima, hein? Segundinho, né? Certo era na pista. Ah, é demais. Beleza, Júnior? Eu espero que eu tenha sanado tuas dúvidas, né? E a dos demais aí. E se você tiver alguma sugestão,
críticas ou elogios, você pode deixar aí nos comentários aí que a gente vai tentar buscar o melhor conteúdo para vocês aí, tá bom? A todos um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.